Oi, pessoal! Se você gosta de histórias de terror, se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos. E agora vamos à história. Eu sou operador de tratamento de esgoto do condado. Semana passada, alguma coisa passou pelo nosso sistema. E eu nunca mais vou beber água da torneira. Estou nesse trabalho há quase 8 anos. A maioria das pessoas não gosta de pensar no que acontece depois que dá a descarga. E, sinceramente, na maior parte do tempo, eu também não. Trabalho no turno da madrugada na estação de recuperação de água da cidade, das 11 da noite às 7 da manhã, 5 noites por semana. Num lugar daquele tamanho, durante a noite, sou só eu. Por causa do risco de gás sulfídrico, aquele gás invisível que se acumula em galerias, tanques e tubulações, o condado obriga todos os operadores noturnos a usar um pager de segurança preso no cinto. Um troço laranja, pesado, com sensor de movimento. Se eu ficar parado por mais de 1 minuto, ele entra em pré-alarme. Se eu não apertar o botão de reset a tempo, as sirenes externas da instalação disparam e o departamento do xerife recebe automaticamente um alerta com minha localização. O gás sulfídrico tem cheiro de ovo podre em baixas concentrações. O problema é que quando a concentração sobe, ele paralisa seu olfato. Você para de sentir o cheiro exatamente quando ele começa a te matar. Gente já morreu assim. Pessoas entraram em espaços confinados para ajudar colegas desacordados e morreram do lado deles sem nem perceber o que estava acontecendo. Por isso o condado me dá aquele pager, e em 8 anos eu nunca tinha acionado o alarme completo. Até quinta-feira passada, às 3:30 da manhã. Desde então, não voltei ao trabalho. Tenho 2 caixas de água mineral na cozinha e não encosto na torneira desde sexta de manhã. Estou escrevendo isso porque meu estômago começou a ficar estranho no sábado e hoje à noite eu fui até a pia no automático. Quando percebi, a água já estava correndo sobre minha mão. A estação funciona na base da rotina. Esse é literalmente o trabalho. 8 anos fazendo os mesmos procedimentos, do mesmo jeito, para que as pessoas da cidade abram a torneira pela manhã e água limpa saia dela. Sem nunca pensar de onde veio, ou pelo que passou. Quinta-feira começou como qualquer outra. Cheguei às 22h52. O Dale, do turno da noite, me passou o relatório padrão. Tudo normal, nenhuma ocorrência séria, só uma bomba do clarificador secundário trabalhando um pouco mais quente que o normal. Anotei. Disse que monitoraria. Ele foi embora. Escutei a caminhonete dele saindo do estacionamento. E então fiquei sozinho. A primeira coisa que faço toda noite é caminhar pela instalação inteira. Anos trabalhando de madrugada ensinam que o melhor equipamento de diagnóstico é o próprio corpo em movimento. Passei pelos tanques de sedimentação primária. São os primeiros grandes reservatórios por onde tudo entra antes do tratamento começar. Toda a água do sistema da cidade passa por ali primeiro. O que afunda vai para o fundo. O que boia sobe. E o líquido do meio segue para o próximo estágio. É nojento de perto. Mas depois de alguns anos, vira só informação. Passei pelos clarificadores secundários. Chequei os tanques de aeração.
Olhei os monitores do sistema escada na sala de controle. Fluxo, oxigênio dissolvido, dosagem química, turbidez. Tudo normal. Às 23h47, o pager apitou. Apertei reset sem pensar. Movimento automático. Apito. Mão. Botão. Silêncio. Tudo parecia normal. À 00:30, comecei a coleta das amostras de rotina. É exatamente o que parece. Você pega pequenos frascos em pontos específicos do sistema e coleta amostras da água para análise. pH, amônia, coliformes, turbidez. Esses testes mostram se o tratamento está funcionando direito. Eu já coletei milhares dessas amostras. Consigo olhar para um frasco e adivinhar aproximadamente os resultados antes mesmo dos testes. Peguei a amostra do tanque primário e ergui contra a luz fluorescente do laboratório. Fiquei olhando por muito tempo. A cor estava errada. Amostras daquele estágio normalmente são cinza escuras, opacas, cheias de sólidos em suspensão. Aquilo era diferente. Mais escuro. Quase preto. E havia uma névoa dentro do líquido. Uma espécie de nuvem difusa espalhada de maneira uniforme. O cheiro também estava errado. Por baixo do cheiro normal de esgoto, tinha outra coisa. Algo doce, como trevo ou mel. Coletei uma segunda amostra, idêntica. Anotei a anomalia no relatório e comecei os protocolos de tratamento. O pager apitou de novo a 1h03. Apertei reset. Esperei os resultados. Quero que entendam uma coisa. O sistema foi feito para transformar aquilo que sai de privadas, ralos e indústrias em água limpa. Água segura. Mensurável. Dentro dos padrões ambientais. Eu já executei aquele protocolo centenas de vezes. Sempre funcionou. Naquela noite, não funcionou. Olhei para os frascos após o tratamento. Estavam exatamente iguais. A mesma coloração preta, a mesma névoa estranha. Chequei o equipamento. Tudo normal. Refiz o protocolo. Mesmo resultado. Foi aí que peguei o microscópio. Não sei quanto tempo fiquei olhando pela lente. Tempo suficiente para o pager apitar outra vez e eu apertar o botão sem nem tirar o olho da ocular. Debaixo do microscópio, a névoa ganhou forma. Não eram partículas comuns, não eram resíduos industriais, não eram fibras. Era cabelo. Pequenos tufos alaranjados, tão minúsculos que passaram pelas grades iniciais do sistema sem serem filtrados. Milhares deles, talvez milhões, espalhados uniformemente na água. Eu reconheço o cabelo num microscópio. Não profissionalmente, mas reconheço. O brilho, a estrutura. Não havia dúvida. Aquilo era cabelo. Refiz o protocolo pela terceira vez. Nada mudou. Então, apenas anotei no relatório. 2h37. Anomalia de turbidez observada. Desvio de coloração. Odor incomum detectado. Protocolo executado 3 vezes sem alteração. Porque o que mais eu podia escrever? Que tipo de formulário existe para isso?
Às 3h12, o sistema escada detectou uma irregularidade no fluxo da tubulação principal. Fiquei encarando o monitor. O fluxo estava pulsando, expandindo, contraindo, num ritmo regular. Meu cérebro tentou associar aquilo a alguma falha mecânica. Não conseguiu, porque não parecia o ritmo da água. Parecia respiração. Liguei para a linha de suporte. Mandaram monitorar e documentar. Desliguei. Continuei olhando a pulsação se aproximar lentamente do tanque primário. O pager apitou. Reset. Eu fui até o tanque. A tampa de acesso fica numa passarela metálica acima da bacia principal. Quando você abre aquilo, normalmente vem uma onda absurda de cheiro de esgoto. Você aprende a virar o rosto e esperar passar antes de olhar. Foi o que fiz. Virei o rosto. Esperei. Mas então senti aquele cheiro doce de novo. Trevo. Mel. Quente. Subindo do tanque. Meu estômago virou na hora. Eu me inclinei e olhei para baixo. A luz da lanterna atravessou muito mais fundo do que deveria. A água daquele tanque deveria ser opaca, mas eu conseguia ver o fundo. Tudo estava limpo demais. Os sólidos haviam sido empurrados para as laterais, formando um anel escuro ao redor da borda. O centro estava transparente. E lá embaixo, no fundo do tanque, havia textura. Algo cobrindo quase toda a superfície. Parecia pelo molhado, compactado, escuro, movendo-se lentamente debaixo da água. Não como algo morto, como algo vivo tentando permanecer imóvel. Eu fiquei parado olhando. Os sons da estação desapareceram. As bombas continuavam funcionando. Os indicadores continuavam no a mais. Mas eu simplesmente não conseguia mais ouvir nada. A lanterna deslizou devagar pelo fundo do tanque. E perto da extremidade mais escura, eu vi uma coisa para a qual venho tentando encontrar outra explicação desde quinta-feira. Até agora, não consegui. Um rosto. Não claramente. Era como enxergar um rosto nos desenhos da madeira ou nas manchas do teto. Seu cérebro monta a imagem sozinho. E depois disso, você nunca mais consegue desmontá-la. Ele estava olhando para cima, olhando para mim, como se já estivesse me esperando antes mesmo de eu abrir a tampa. O pager disparou. Alarme completo. 5 minutos parado. As sirenes externas começaram a tocar. Eu corri. Corri de volta para a sala de controle, desliguei o alerta e tentei recuperar o fôlego. Às 3h47, o departamento do xerife ligou. Disse que o pager tinha dado defeito. Falso alarme. Eles acreditaram. Eu terminei o turno. Nem lembro como. Só sei que às 7h03, entrei no carro e fiquei sentado no estacionamento por vários minutos antes de conseguir dirigir. No caminho para casa, parei num posto e comprei 2 caixas de água mineral. Isso foi há 6 dias. Desde então, meu supervisor ligou algumas vezes. Eu disse que estava com um problema no estômago. Ele mandou eu descansar.
Mas a verdade é que eu não sei se consigo voltar lá. Toda vez que vou fazer café, minha mão tenta abrir a torneira sem eu perceber. Toda vez que vou escovar os dentes, quase uso água da pia no automático. Até agora acho que consegui evitar. Acho. Mas meu estômago parece errado. Como se tivesse alguma coisa se movendo lá dentro. Estou com sede agora. Passei horas escrevendo isso. Ainda tenho 3 garrafas fechadas na cozinha. Eu devia pegar uma delas. Vou pegar. A torneira está ligada. Eu não lembro de ter aberto. A água está escorrendo sobre minha mão faz tempo. Minha manga está encharcada até o cotovelo. E a água... Meu Deus! A água está quente. Mas eu abri no frio. Tem alguma coisa na minha mão. Tem... Meus molares estão doendo. A vibração é tão forte que sinto nos ossos do rosto. E o cheiro. Consigo sentir aquele cheiro de trevo no vapor da água. Talvez eu devesse chamar a polícia. Mas antes, acho que vou só sentar 1 minuto. Estou tão cansado. E faz muito tempo mesmo, que eu não me sinto tão seguro.